gostaria de iniciar me apresentando, na verdade, porque como eu sou nova aqui na igreja, eu queria falar um pouquinho de quem eu sou, da onde eu vim, né. Então, meu nome é Nicole, eu sou casada com o Wellington Casagrande, quem está no som hoje aqui com nós, nos ajudando, servindo, é o nosso pastor. Eu nasci em Biporã, no Paraná, e lá minha família ia na igreja presbiteriana, e lá eu me batizei com 12 anos de idade, tá. E desde então eu tenho tido minha caminhada com Cristo. Quando eu era um pouco mais jovenzinha, né, eu tinha muita vontade, era um sonho, assim, de fazer faculdade de medicina, né. E eu comecei a estudar para isso. Foram 4 anos estudando e ao longo dessa jornada foram muitos nãos, né, porque eu não conseguia passar, eu não conseguia passar, eu não conseguia passar, e eu me desesperava, eu falava para Deus: "Deus, eu não vou passar", e aí mas, firmemente eu tinha certeza no meu coração de que esse era o plano de Deus para minha vida. E eu continuei até que em 2017 eu passei aqui na faculdade de Santa Maria e em 2016, um pouquinho antes disso, eu conheci o Wellington, a gente começou a namorar em 2016. E em 2017, uma semana antes de eu vir pra cá, a gente se casou e a gente veio pra cá. Eu inicialmente vim, e depois o Wellington 6 meses veio, que ele tinha que terminar uma faculdade lá no Paraná. Então, essa basicamente é um pouquinho da nossa história. E desde então eu tenho feito a faculdade, e agora eu tô no último ano basicamente, estou quase terminando, depois de muita luta, eh, ano que vem acaba, tá. Mas então essa é um pouquinho da minha história, e tem residência, tem filho, tem muita coisa pela frente ainda, né, gente, tem muita coisa. Mas tá bom, vou fazer uma oração aqui pra gente começar nosso momento da palavra. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Muito obrigada de estarmos aqui, nessa tarde chuvosa, Senhor. Eu agradeço pela chuva, eu agradeço porque tudo é teu, Senhor. Tudo é boa dádiva que vem de ti, Deus, para as nossas vidas, Pai. Fala o coração das irmãs aqui nessa tarde, Senhor. Que não seja a Nicole falando aqui, mas que seja o seu Espírito Santo, Pai. Eu me coloco disponível, completa, entregue a ti, Senhor, no teu altar, Deus, para que o Senhor faça o que o Senhor quiser, da maneira como o Senhor queira, Pai. Eu sou um instrumento nas suas mãos, Deus. Estou disposta, Deus, a, a entregar aquilo que o Senhor quer entregar para elas aqui hoje, nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém. Então, tá, minhas irmãs. Deixa eu abrir aqui o meu texto. Vamos começar aqui. O nome dessa mensagem hoje que eu pensei para nós é Enquanto Caminhamos. Eu estava refletindo sobre um tema, né? E eu pensei nesse texto. Tá lá em Salmos 37:5, que tá assim: Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ou e tudo ele fará, dependendo da tradução, né? Da, da Bíblia. Tem vários jeitinhos que coloca o final ali. Tá? Então eu pensei sobre essa temática do caminhar, tá? E quando eu pensei no caminhar, ano passado a gente viajou e eu conheci um pouquinho da vida da Catarina Vambora. Catarina Vambora, ela foi casada com Martinho Lutero, não sei se vocês conhecem, né, ele é bem famoso, ele é o pai da reforma. Essa sou eu do lado da estátua da Catarina Vambora. A Catarina Vambora foi uma mulher muito frutífera, assim. Ela tinha uma casa que tinha uma hospedaria, nessa hospedaria ela hospedava, estudantes, ela tinha muitos negócios. Então ela essa estátua dela, ela pediu para construírem. Ela era uma mulher muito interessante, assim, a vida dela, a história, se vocês tiverem a oportunidade de ler sobre isso, é muito interessante. E essa estátua, ela me chama atenção e por que que eu trouxe essa estátua? Essa estátua, se vocês observarem, ela tá numa posição de caminhar, né. E eu gosto muito disso, porque é como se fosse uma força dela, que ela tá em movimento, ela tá indo pra frente, e ela era muito assim mesmo, ela estava sempre pensando numa coisa para fazer, um negócio,
um jeito de ganhar dinheiro para a família, e o Lutero era muito parceiro dela nesse sentido. Os 2 sempre andaram muito juntos e desenvolveram projetos, assim. Eh, Inclusive, às vezes ela achava oportunidade de negócio e campos, e ela comprava, então ela era realmente uma mulher em movimento, tá. E também essa semana, quando eu conversei com o Wellington sobre essa temática do caminhar, do movimento, ele me falou uma coisa muito interessante, que ali no início da história da igreja, o povo de Deus, antes deles serem conhecidos como cristãos, né, e a primeira vez que eles são chamados cristãos, tá lá em Atos 11:26, lá na Antioquia, tá, que é uma das viagens missionárias de Paulo. Antioquia é uma parte da Turquia, tá. Até lá eles são chamados como os do caminho, tá. E eu acho isso muito interessante, os do caminho, porque tem a ver com um Deus que vai falando com o povo enquanto caminha. E na Bíblia a gente tem muitos personagens bíblicos. Deus diz a Abraão: "Sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar". O povo também no deserto que caminha por 40 anos. Então, eu trouxe uma frase aqui de uma poetisa brasileira que está ali, tá? Que ela diz assim: "O que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. Caminhando e semeando, no fim teremos o que colher", tá. Então hoje eu gostaria de falar sobre uma caminhada especial, tá. Pensando sobre esse primeiro encontro nosso, eu pensei na vida de Noemi, tá. Eu gostaria que vocês abrissem suas bíblias no capítulo 1 de Ruth, e a gente vai começar a ler um pouquinho o texto bíblico e vamos conversar um pouquinho sobre essa trajetória da Ruth, aliás, da trajetória da Noemi, isso, que ela faz com Ruth, mas hoje eu gostaria que a gente focasse um pouquinho na vida de Noemi, tá. Capítulo 1 diz assim: "Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Até aí. Quando eu comecei a ler o texto, né, eu comecei a pensar um pouquinho sobre essa temática do caminho, né. E como na vida de Noemi, ela é marcada por novos inícios. A gente percebe que antes ela teve que sair, ela nasceu em Belém, né, e por conta da fome, ela sai com os seus filhos e com seu marido e vai a Moabe. Moabe é um país, né, e ali tem várias regiões. E ela se estabelece ali. Eu penso que isso não deve ter sido nada fácil, né, porque mudança já não é fácil por si mesma. E ainda a gente ir para um país desconhecido, com uma nova cultura, com coisas a serem aprendidas. E o texto diz que, eh, ela deixou o seu lar e foi em direção a um outro país desconhecido. Foi muito tempo até que ela conseguiu construir um novo lar, né. E por vezes eu acho que até essa adaptação estar completa ali, o texto diz: "Estabeleceram-se", né, deve ter passado muita coisa na cabeça dela, medo, confusão, ansiedade. E finalmente o texto diz: "Estabeleceram-se ali". Bom seria se a história terminasse assim, né. Mas logo vem assim: Elimeleque morreu, e daí beleza, tá, morreu Elimeleque. Daí pensa: "Poxa, Elimeleque morreu, mas beleza, ainda tem 2 filhos". Daí o que que vem? Morreu os 2 filhos dela. E agora, eu não consigo nem imaginar o que passava na cabeça, né, porque saiu de uma fome lá de Belém, conseguiu estabelecer no novo país, criar um lar, começar a pensar na criação dos filhos, e daí agora?
Morre o marido, logo de um tempo, morre os filhos. Pois é. Eu penso que talvez ela se questionasse, né, por que que eu saí da minha terra natal, agora eu tô aqui sozinha, sem filhos, não tenho suporte financeiro. Antigamente, né, a mulher ela não tinha muita possibilidade de finanças, a não ser pelo esposo, né. Não tinha que nem hoje que a gente vende uma Avon, faz uma unha, né, para conseguir ganhar um dinheiro. Mas lá era dependente do marido em todos os sentidos, assim, de questão financeira. E agora, estava ela, sem marido, e aí surge na história as noras, né, que é a órfã e a Ruth. E elas também viúvas, então eram 3 viúvas, sem suporte. Daí elas pensaram assim, né, ali diz o texto: Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Elas foram num recomeço, né. Se antes Noemi tinha saído, de Belém e foi para Moabe, agora elas ouviram ali na região que estavam tendo boas colheitas e pensaram assim: "Poxa, aqui a gente já não tem muita coisa. Nossos maridos morreram, a gente tá sozinha. Vamos ir nesse recomeço, vamos pensar o que talvez lá possa ser diferente", né. E pensando sobre esse assunto, o primeiro ponto da nossa mensagem de hoje é necessário recomeçar. Eu penso que quantas vezes na nossa própria existência, às vezes a gente não teve que recomeçar. Às vezes a partir do zero, às vezes a partir da perda, da destruição de um lar, talvez uma vida que a gente planejou, sonhos que a gente pensou para nós mesmas ou até para a construção, eh, de filhos e família, né, que muitas nós. E às vezes as coisas não saem como a gente pensa, né. Às vezes o luto vem, a perda vem, e aí? E aí a gente tem que recomeçar. E essas 3 viúvas, sem qualquer suporte financeiro, apenas com uma ideia na cabeça, uma fofoca basicamente, gente, elas ouviram falar que lá tinha colheitas boas. Saíram nessa caminhada. Eu pesquisei, tentei ver quantos quilômetros dava, mas como Moabe é uma região inteira, a gente não consegue saber exatamente em qual ponto, né. Mas assim, daria no mínimo uma viagem caminhando de uma semana, né. Então, o que eu gostaria de dizer com isso, né, que recomeçar é difícil, né, mas é extremamente necessário. As nossas histórias individuais, elas vão ser marcadas por recomeços. E o nosso lugar de sofrimento, de dor, de luta, de perda, não pode nos paralisar. Mas, a partir da graça que Cristo nos manifesta diariamente, ele nos dá força para que a gente saia desse lugar que as circunstâncias da vida nos colocaram. E o que a gente precisa fazer é dar o primeiro passo, tá? Então esse é dar o primeiro passo em direção ao recomeço, tá? Agora a gente vai seguir com o texto. E no meio do caminho, né, agora a gente já sabe que elas partiram para Belém e, a certa altura, porém, Noemi disse às noras: "Voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento." Então Deus deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. "Não, queremos ir com você para o seu povo." Noemi, porém, respondeu: "Voltem, minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez." E eu estava lendo essa parte aqui do texto e são quatro vezes ela vai utilizar, Noemi vai utilizar a palavra voltar, porque ela insiste. Ela insiste com a órfã e com a Ruth
para que elas abandonem a jornada. É como se ela estivesse jogando a real com elas, dizendo assim: "Olha, eu não tenho o que oferecer para vocês. Os meus filhos morreram, não tem como eu ter novos filhos para que vocês casem com eles". Ou seja, ela estava dizendo assim: "Olha, eu não tenho muita coisa, e mas se vocês quiserem ir comigo, né". Na verdade, ela insiste que elas não vão. E eu acho isso tão interessante, porque talvez nessa insistência da Noemi em dizer assim: "Voltem para casa de vocês", e diz de novo: "Voltem para casa de vocês". Ela tá querendo talvez, tentar entender quem que realmente vai ficar com ela. Quem que vai ficar com ela até o fim? Quem que vai pagar o preço dessa jornada com ela, né? E o que a gente percebe é que a órfã, né, a órfã, ela a órfã decide voltar. Engraçado que o nome dela, da órfã, significa dar as costas, tá. E o significado do nome de Ruth significa amiga. E é basicamente isso que acontece. Órfã volta, vai para casa da mãe dela, e Ruth não. Ruth fica com a Noemi e diz um dos textos que, na minha opinião, é um dos mais lindos da Bíblia. Diz assim: "Porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei, e aí serei sepultada. Que o Senhor Deus me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você". Então, eu acredito que talvez com essa insistência de voltem para casa, a Noemi estava testando a lealdade delas. Estava querendo descobrir quem realmente estava com elas, quem iria até o final da jornada com elas. Essa atitude da Noemi nos ensina um princípio tão valoroso. Na nossa vida, a gente precisa entender que tem pessoas que vão caminhar com nós o caminho inteiro. Tem pessoas que vão dar só uns passos. E tem pessoas que vão caminhar meia jornada, meio caminho. A gente precisa, ter discernimento e sabedoria, irmãs, de entender quais pessoas são essas. Não são todas as pessoas que vão estar dispostas a se sacrificar por nós, a andar com a gente, a pagar o preço. Ruth era essa pessoa. Ruth foi até o final da jornada com a Noemi, enquanto a órfã voltou. E na nossa vida, a gente precisa ter esse discernimento. Pensando e refletindo sobre isso, eu percebi que eu muitas vezes não estabeleci limites saudáveis nos nossos relacionamentos. A gente tem amigos, a gente tem pessoas que a gente conversa, a gente tem colegas, né? E muitas vezes eu acredito que eu comentei muitas coisas que não eram necessárias, falando de sonhos da minha vida, de planos, projetos. E muitas vezes a devolutiva das pessoas não era não estava condizente com aquilo que Deus estava ministrando no meu coração. Então, eu penso que a gente, hoje, nessa tarde, tem que refletir um pouquinho sobre isso. Com quem a gente tem caminhado? Quais são as pessoas que a gente pode verdadeiramente confiar? Quais são as pessoas que têm um relacionamento com Deus que vai fazer com que a gente nos aproxime de Deus, ao invés do contrário? Porque não são para todos que a gente tem que confidenciar nossos segredos, os nossos planos, os nossos sonhos. Não são para todas as pessoas que a gente tem que falar da nossa vida pessoal. Isso tem que ser muito guardado em nós, e a gente tem que ter esse discernimento de entender esses limites, que muitas vezes eu não tive. Então, tem um ditado que diz assim: "Para conhecer uma pessoa, precisamos comer 1 quilo de sal com ela". E antes eu pensava assim, hoje eu pesquisei sobre esse ditado, mas antigamente eu pensava assim: "Poxa, 1 quilo de sal, é ruim demais 1 quilo de sal". Imagina, quem que é a pessoa na sua vida que vai sentar contigo na mesa e vai comer 1 quilo de sal contigo?
é essa pessoa que talvez deva estar no no seu círculo mais íntimo. Mas também tem outra coisa que esse ditado nos fala. 1 quilo de sal demora muito para acabar. Não é assim, você compra 1 quilo de sal, dura 2, 3 meses, eu nem sei, o meu tá lá em casa, eu nem sei há quanto tempo tá lá, mas ainda tem. Então assim, eh, demora tempo. A gente precisa de tempo para conhecer as pessoas. A gente precisa investir tempo nos nossos relacionamentos para que a gente entenda quem são as pessoas que vão estar conosco até o fim. Quem são as pessoas que estarão por nós, que orarão conosco, que torcerão pelas, pelos nossos sonhos, pelos nossos planos, que vão nos dar conselhos sábios realmente a partir da palavra de Deus, a partir do direcionamento do Espírito Santo, né. Então, eu até coloquei aqui: "Sejamos francas, muitos comerão sobremesas conosco, mas poucas pessoas estarão ali para comer sal conosco". Então, no texto bíblico, órfã não era a pessoa que comeria o sal com Noemi. Seu nome significa, eu já falei, né, dar as costas, mas Ruth não. Seu nome significa amiga, companheira. E Ruth, sim, pagaria o preço com Noemi. A insistência de Noemi ao questioná-la sobre irem com ela permitiu saber quem não desistiria no meio do caminho quando as dificuldades viessem. Então, basicamente, os relacionamentos, eles são essenciais. E o que eu quero, a partir desse ponto, é que a gente reflita, quem são essas pessoas na nossa vida? Quem é a órfã e quem é a Ruth na nossa história? E que a gente comece a pensar, o que a gente tem aberto para as pessoas? E o que a gente tem recebido delas? Para que a gente tenha discernimento realmente e seja mais sábia com as nossas amizades, seja mais sábia com as pessoas que andam com a gente, porque não é todo mundo que vai andar com a gente, lado a lado. Tem gente que vai andar mais distante e tá tudo bem, né. O próprio Jesus tinha 12 que andava com ele, mas não tinha uma multidão que o perseguia, não era? Mas tinha 12 que estava ali com ele sempre, mas tinha uma multidão. Então, na nossa vida também, a gente vai ter as pessoas que vão estar mais próximas de nós, que a gente vai poder confidenciar segredos, mas outras não. E a gente tem que estabelecer esses limites para que a gente não se desvie do propósito. Porque às vezes Deus está colocando algo no seu coração, né? E você está toda animada. Nossa, é isso aí. Eu vou atrás disso, porque isso é o que Deus tem colocado em mim. E daí, às vezes, vem uma pessoa, banho de água fria. Ah, mas isso não vai dar certo. Mas isso não tem nada a ver. Mas você tá ficando louca. É, porque talvez a gente não tá sabendo falar com as pessoas corretas. E, na verdade, a gente precisa de discernimento para que os nossos relacionamentos não atrapalhem a nossa jornada, mas que eles sejam suporte, auxílio no nosso caminhar, né? Então tá. Finalmente, elas chegam lá, tá? Chegam a Belém. Então, as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi. Olha, olha, gente, presta atenção que agora. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Ainda jogou para Deus. Meu Deus. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer? E se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Ah, o drama já temos aqui, né? Assim, Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem Moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Mas eu quero frisar aqui uma coisa muito, né? Quando eu estava lendo esse texto, me chamou muita atenção. A gente vai partir para agora que, enquanto caminhamos, nossa identidade é formada. A primeira coisa que a Noemi fala quando ela chega lá em Belém é: chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga.
Isso me chamou tanta atenção quando eu estava refletindo sobre essa mensagem. Eu penso que a Noemi, ela estava tão imersa nas suas dores, nas suas perdas, no luto do filho, no luto do outro filho, no luto do marido, que isso parece que tomou conta da vida inteira dela. Agora nem mais Noemi é, ela tornou Mara, virou a amarga. A identidade dela foi completamente tomada pela dor, pelo luto, pelas dificuldades, por aquilo que ela viveu, pelo sofrimento. E eu penso que ela preferiu, quando ela chega, olha, gente, eu fico pensando que ela podia dizer tanta coisa. Ela podia dizer assim: "Olha, que bom revê-los. Deus me trouxe em segurança. Deus cuidou de mim esse caminho inteiro. Eu passei uma semana com a minha nora e nenhum perigo me atingiu. Nada aconteceu comigo. Eu tô aqui, eu tô com a saúde boa", né. Mas não, ela ao invés de olhar para essas coisas, ela já chegou falando: "Nossa, minha vida é muito amarga, porque o Deus tomou tudo que eu tinha de bom". Ela preferiu olhar para os nãos, né, para as ausências, para as frustrações, ao invés de permitir que Deus trocasse suas lentes e a fizesse enxergar as suas dores como crescimento, transformação e aprendizagens. Na minha história, eu contei pra vocês antes de começar, né, que eu demorei bastante tempo pra passar na faculdade. E eu mesma, por muito tempo, tive a minha identidade contaminada pelos nãos que eu recebi. Foram 4 anos fazendo cursinho pra passar no vestibular. E eu fiz muitas, muitas, muitas provas. E todas elas me veio o quê? O não. Me veio a frustração, me veio a derrota. E por muito tempo eu me deixei que isso me definisse, que a minha identidade fosse marcada pela minha incapacidade de entrar na faculdade, como pela minha insuficiência, talvez pela minha falta de inteligência, talvez por eu ser despreparada. E isso tudo acabou com a minha identidade. Ao invés de pensar em como filha, né, filha de um Deus altíssimo, de um pai eterno que cuidava de mim, que sempre esteve ali comigo, que esteve ali em todos os momentos, que me deu força para continuar, que me deu sabedoria para continuar lutando. Ah, eu pensei só pelas coisas ruins. E eu acho que Noemi estava desse jeito. Ao invés de olhar para as coisas boas, por toda aquela jornada, pelo cuidado de Deus, pela provisão no caminho, pela segurança, ela só olhou para o que estava dando errado na vida dela. Ela permitiu com que todas as perdas da sua jornada, todos os sofrimentos, fosse o que ela, eh, que ela focasse em tudo isso, ao invés de olhar para tudo o que Deus tinha concedido a ela naquela jornada que tinha sido tão difícil. Então, eu penso que talvez para nós nessa tarde, eh, Jesus queira tirar a gente. Eu não sei qual é o seu lugar de amargura, eu não sei qual é o seu lugar aonde você precisa ser curada, eu não sei aonde você está paralisada, mas vocês lembram daquela imagem da Catarina no início? Dela se movendo? A gente precisa caminhar. Mesmo que tá doendo, mesmo que tenha perda, mesmo que tenha luta, a gente precisa continuar caminhando. Porque é no caminhar diário, é no contato diário com o Pai que a gente vai sendo curada. É no caminho, né? Assim como o povo do caminho lá, do começo do cristianismo. É no caminho que a gente vai sendo curado. É no caminho que a gente vai sendo ministrado pelo Espírito Santo. E que a gente vai recebendo cura. Cura para as dores do passado. E uma outra coisa muito interessante é que ela começou a falar para todo mundo, né: "Ai, me chamem de Mara, porque Deus tornou minha vida muito amargurada", murmurando e tal. Eu não sei se com isso ela quis encontrar algum tipo de pena, algum tipo de de coitadismo, mas eu sei uma coisa, que Deus não nos chamou para o coitadismo. Deus não nos chamou para o vitimismo das circunstâncias, mas Ele nos chamou para olharmos para as nossas dificuldades, para as nossas debilidades, para as nossas vulnerabilidades, como matéria-prima para a obra dele em nossas vidas.
Então, eu acredito que está na hora da gente deixar Deus definir a nossa identidade, para que a gente possa ser curada, para que a gente possa ser restaurada. Mas isso só vai acontecer quando a gente sair desse lugar de vitimismo e dizer assim: não, Deus, pode ter acontecido o que foi, pode ter o sofrimento, a dor, a luta, a perda, os nãos que o Senhor me deu, mas eu sei que isso é para crescimento, eu sei que isso é para transformação. E o que importa é a sua presença, o que importa é ser ministrado todo dia, a fim de que a gente cresça juntos no caminho. Então, para o último ponto dessa pregação. Atitudes são determinantes. Atitudes serão determinantes ou atitudes são determinantes enquanto caminhamos. Se nesse capítulo 1, no final desse capítulo 1, a Noemi se encontrava nesse lugar de de, de paralisia pela dor, pela perda, sempre há o capítulo 3. Vamos lá no capítulo 3, pessoal. Que daí a gente vai, talvez, mudar um pouco o que a gente... Mudar um pouco a história, né? Tá. No início do capítulo 3 diz assim: certo dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Esse Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira, onde se debulha a cevada. Faça o que lhe direi. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois, vá até lá. Mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que fazer. Daí a Ruth responde: farei tudo o que você disse. Tá. E ela fez, realmente. Quando a gente olha para o final do capítulo 1, né, como eu disse, e olha para agora, parece que há uma mudança na postura de Noemi. Agora ela diz assim: não é verdade que eu devo procurar um lar para que você seja feliz. Lá ela estava paralisada, estava num lugar meio de vítimas das circunstâncias, mas agora ela toma uma atitude. Ela olha para Ruth e fala assim: olha, desse jeito que está aqui, não está dando. Vamos pensar o que a gente pode fazer para mudar a nossa situação. E ela diz assim: devo procurar um lar para você. E ela passa todas as instruções para Ruth, né? Fala: ai, você vai lá, põe seu perfume, veste sua melhor roupa. Não deixe que ele perceba que você está ali. E passa todas as instruções. Eu percebo que nessa parte da história, a Noemi parece que assume a responsabilidade, né? Parece que ela toma uma postura, uma nova atitude. E ela pensa numa estratégia para encontrar um lugar para Ruth, um novo lar para Ruth, né? E algumas coisas me chamou a atenção. A primeira, a Ruth era moabita e agora elas estão em Belém. Então, a Ruth não conhecia os costumes do povo de Belém, né? Mas Noemi conhecia. E é por isso que ela dá essa estratégia para Ruth. Porque a Ruth não sabia, mas a Noemi sim, ela já tinha mais experiência, ela já tinha vivido ali, aquela era a terra natal dela. E isso propiciou com que ela desse essa estratégia do que fazer, qual que era o melhor momento para abordar o Boaz, né? E a gente percebe aqui que parece que a Noemi troca o foco dela, né? Troca o foco, troca a lente dela. Se lá no final do versículo 1, oh meu Deus, do capítulo 1, ela, ela ficava olhando para o passado, né? E ela olhava para perdas, e ela olhava para o que aconteceu, e falava que ela era amarga, agora ela está olhando para o futuro. Ela está dizendo assim: a gente precisa encontrar um novo lar para você. É como se a lente dela mudasse. E agora ela tá olhando para trás. "Ah, agora a gente precisa de um plano, uma coisa nova, um novo lar para você, Ruth." E eu penso que essa
que esse olhar para o futuro dela, de pensar no novo, é como se fosse um combustível. E talvez tinha uma ela estava meio apagadinha, assim como uma vela que por muito tempo já ela estava apagada, mas esse olhar para o novo, meio que foi esse combustível para que ela pudesse pensar algo diferente, para que ela pudesse pensar uma nova possibilidade, né. Então, agora talvez eu imagino ela com um brilho novo no olho, de sonhando novamente, pensando novas coisas, e não olhando para o que ficou para trás, sabe. E talvez o que a Noemi está querendo nos ensinar aqui, com essa nova com esse novo olhar dela, né, é que a gente também tem que parar de olhar para as nossas rejeições. Eu contei para vocês os meus nãos, né, e por muito tempo eu olhei para os meus nãos, e parei de olhar para os sims, né. E a gente também faz muito isso, a gente foca muito nas dores, nos nãos, nas derrotas, nas frustrações. E fica lá no passado remoendo coisa, sendo que talvez é hora da gente pensar que existe algo novo. A gente não sabe o que é, a gente não sabe o que Deus tem planejado para nossa vida, mas com Deus sempre há algo novo, né. E isso deve mover o nosso olhar, isso deve fazer com que a gente continue caminhando. E que se a gente olhar para o passado, pessoal, que seja para testemunhar, que seja para falar assim: "Olha, Deus me curou, Deus me transformou. Eu estava naquele lugar, mas agora isso aqui eu não sofro mais. Esse pecado eu tinha, mas não tenho mais". Se for olhar para o passado, que seja para isso, que seja para falar do que Deus tem feito, para falar das curas que ele teve na tua vida. Mas não para ficar remoendo, mas não para ficar, deixando aquilo tomar o coração. E, às vezes, se alguém olhasse para Noemi com um olhar humano, né, iria falar assim: "Nossa, uma viúva, sem bens, sem nada para oferecer, uma sem eira nem beira". Mas eu sei que Deus olhava nela uma mulher madura, uma mulher sábia, que tinha tudo para ensinar, tudo para falar sobre superação de perdas e novos recomeços. Quando Deus olhava para ela, quando ela estava ali no final do capítulo 1, né, eh, ele não olhava aquela mulher amargurada, ele olhava essa mulher agora, essa mulher que ele sabia que tinha tanto para oferecer, sábia, que sabia de tantas coisas e que iria testemunhar do que do que ele estava fazendo na vida dela, né. Depois, o que que vai acontecer no texto, na história, né, Ruth vai se casar com Boaz e eles vão ter um filho. E esse filho, ele vai entrar, gente, ele é o avô de Davi, ele vai entrar para a linhagem do próprio Jesus. Olha que coisa tão extraordinária, né. Então, quando ele olhava para Noemi naquele momento ali, ele já enxergava ela como avó. Ele já enxergava, o que ele iria fazer na vida dela, e não aquela mulher que estava paralisada pelo medo, pela dor, pelas perdas. Eu acho que a minha oração hoje, né, é para que Cristo nos mostre quais aspectos, quais áreas da nossa identidade precisam ser transformados a partir de que Deus pensa sobre nós. Porque a Noemi se deixou muito tempo ser definida pelas circunstâncias, pela dor, enquanto Deus estava olhando para ela e estava falando: "Minha filha, não é isso, minha filha. Você já superou, você é uma mulher sábia, você vai ser a avó de seu neto, vai entrar para a linhagem de Jesus, vai ser avô do rei Davi. Para de olhar para o passado, foca no futuro". A gente precisa ser transformada, a gente precisa ser transformada para que a nossa lente enxergue o que Cristo quer que a gente enxergue. E o sofrimento não pode nos paralisar, o sofrimento não pode fazer com que a gente pare no caminho, mas que a gente tem que continuar caminhando, caminhando, olhando para o futuro, tá?
A Noemi, ela só conseguiu vislumbrar o novo de Deus quando tomou a atitude de sair dessa posição de vítima e assumir a posição de conselheira, de mentora, que Deus já via nela. Deus já enxergava isso nela, mas ela não conseguia enxergar nela mesma porque os óculos dela estavam errados. E hoje a pergunta para nós é: o que Deus vê em nós que ainda nós não somos? O que Deus já enxerga em nós? Que curas, que transformações, que crescimentos Deus já enxerga em nós que a gente não vê? Que a gente possa perguntar isso para Deus. Deus, onde que a gente precisa chegar? Qual que é o seu propósito na nossa vida? Talvez se alguém olhasse para a vida de Noemi e falasse assim, não, mas não tem nada mais para essa senhora. Não tem mais nada para ela fazer, não. E Deus não, tem muita coisa ainda. Tem muita coisa que eu quero ministrar através da sua vida. E talvez essa seja a pergunta para nós hoje. Estamos caminhando na direção dos propósitos que Deus planejou para a gente? A gente tem caminhado, a fim de que a gente cumpra isso? Ou a gente está paralisada? Como é que a gente está nesse caminho? Que Deus possa nos ajudar hoje. Que a gente comece, que a gente dê pelo menos um primeiro passo, tá? Em direção do cumprimento daquilo que o Senhor já depositou em nós. Ele já olha para mim e já vê coisas. Ele já olha para cada uma de vocês e vê coisas que você hoje talvez não enxerga. Mas ele já enxerga. E a gente precisa caminhar nessa direção da identidade que ele forjou em nós. Não da identidade que as circunstâncias, muitas vezes, foram colocando e contaminando a identidade de filhas que ele deixou para nós. Que a gente possa internalizar a verdade hoje, a verdade de que a gente é coerdeira de um reino. Deixa eu achar aqui o texto. Eu tinha botado um texto aqui, mas agora já foi. Mas que a gente possa internalizar essa verdade de coerdeira com Cristo, coerdeira do reino de Deus, coerdeira do sofrimento, mas de um sofrimento que não é só pelo sofrimento, é de um sofrimento que produz perseverança, é de um sofrimento que nos faz partícipes do reino. Se Cristo sofreu, é alegria nós poder sofrermos com Ele. Ainda mais sabendo que a presença dele é garantida ao nosso lado. Então, que nessa tarde a gente possa sair dessa posição. E sair da posição de parada e caminhar com vigor, certas de que é o Senhor quem define nossa existência. É dele que provém a força para que a gente entre em movimento. E é ele quem fornece energia diária para que a chama continue acesa e para que a gente continue caminhando, sustentadas por Ele, na certeza de que é o Senhor que fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Lá em Isaías 40, né, está escrito: até os jovens se cansam e ficam exaustos, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A certeza de que a gente vai permanecer com Ele, de que Ele vai nos fornecer tudo que for necessário nessa jornada. E eu queria orar com vocês agora. Eu queria pedir que Deus nos perdoe pelas vezes que a gente se colocou na posição de vítima. Eu queria pedir que o Espírito Santo nos fortaleça, nos dê força para a nossa jornada, para que fale ao coração de cada um de nós o precisa que precisa de ajuda, que parte da sua identidade está sendo contaminada pelas coisas que te aconteceram. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Paizinho, o teu amor nos encobre, Senhor. É a tua graça que nos sustenta. É a tua graça diária que nos que nos faz mover, Senhor. Todos os dias
O Senhor que nos permite o sopro, o fôlego de vida, Pai. Deus, nos perdoa, Jesus. Nos perdoa pelas vezes que a gente olhou para as nossas derrotas. Nos perdoa pelas vezes que a gente olhou para os não, Senhor, para as frustrações, Pai. Ô, Paizinho, nos perdoa, Deus. Quão infiel nós fomos, Deus. Paizinho, tantas bênçãos ao longo da jornada. Tanta A sua boa mão esteve conosco, a sua boa mão nos sustentou. A sua boa mão, Deus, nos encobriu de bênçãos, Pai, e a gente não conseguiu enxergar. A gente não conseguiu enxergar porque a gente estava focada em reclamar. A gente estava focada em falar que as coisas não deram certo, que as coisas não foram do jeito que a gente planejou. Paizinho, nos perdoa, Pai. Que o Senhor encontre nessa tarde corações contritos, Senhor. Corações dispostos, Senhor, a caminhar verdadeiramente contigo, Senhor. Seja para ir para Belém, seja para ir para Moabe, seja para ir para qualquer lugar, Senhor. Mas que nós possamos ser mulheres guiadas pelo Seu Espírito Santo, Senhor. Prontas, Senhor, a ir aonde o Espírito aonde a direção do Espírito nos levar, Jesus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a sermos transformadas, a termos identidades curadas, Senhor, para que nós possamos, curar outras mulheres, Senhor, para que nós possamos ajudar outras mulheres, Senhor. Para que nós possamos ser bênçãos, Senhor, para que nós sejamos amigas, nós sejamos Ruth, não sejamos órfãs, Senhor. Mas que os ajuda-nos nessa tarde, Senhor. É isso que eu te peço e agradeço. Amém.